Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal. Início desta Semana Maior da Igreja, Semana Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos hoje a Semana Santa com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E esta semana, que antigamente chamada Semana Maior, porque por graças a ela penetra concretamente mais celebrações dos mistérios da salvação da humanidade, que acontece através da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Podemos dizer que é o ponto mais alto da nossa espiritualidade cristã. Por isso, tudo se volta para esta semana com uma intensidade. Inicia a semana com o Domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém e é aclamado por uma multidão que dizia: Hosana ao Filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, passando o domingo da Paixão do Senhor, chega-se ao tríduo pascal. E é importante lembrar que mesmo dentro da Semana Santa, ainda vivencias as práticas quaresmais que terão finalidade na missa vespertina da Ceia do Senhor, quando inicias o tríduo pascal, que abrange a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor e o Sábado Santo, e tem como seu centro na Vigília Pascal, concluindo-se com as vésperas do Domingo da Ressurreição. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é da narração segundo São Marcos, capítulo 14, 1, depois continua 15, 47, ou Marcos 15, 1 a 39. E a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 50, 4 até 7. E São Paulo aos Filipenses, segunda leitura, 2, 6 a 11. Convido-vos em casa a fazer esta meditação sobre a narração, a vossa leitura. Nós agora vamos apenas apresentar a nossa meditação, propostas também para viver este dia e esta semana. O tema que escolhemos para a nossa meditação é uma doação sem reserva, seguir Jesus até ao fim. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Domingo de Ramos, o início da Semana Santa. Jesus entra na cidade santa de Jerusalém como rei messiânico e vai ao encontro da morte com liberdade de filho para cumprir a vontade do Pai. É uma celebração que cria em nós sentimento de espanto e de surpresa. Jesus entra na cidade santa e é aclamado pelo povo, mas depois passamos da alegria de acolher Jesus, que entra em Jerusalém, à tristeza de o ver condenado à morte e crucificado. Encontramos na primeira e na segunda leitura desta missa os temas sofrimento e a humildade de Cristo, Filho de Deus. Na primeira leitura do profeta Isaías, sobre o cântico do servo sofredor, e na segunda leitura, São Paulo aos Filipenses, fala-nos da humildade e obediência de Cristo, que assumiu a condição do servo e morreu na cruz. As duas leituras, irmãos, ensinam-nos a importância de viver as virtudes de paciência, humildade e obediência na nossa relação com Deus e aos nossos irmãos. Meditando nesta narração do Senhor segundo São Marcos, o evangelista traz à luz Jesus Cristo, Filho de Deus, que com obediência do seu Pai
fez da sua vida uma doação para a humanidade. Na cruz é revelado o amor incondicional de Deus, e esse amor que não guarda nada para si. De facto, as várias etapas desta narração mostram-nos a vida e a missão de Jesus, aquele que conduziu até este ponto. O serviço na ceia, a oração sacerdotal pelos discípulos, a oração no Getsemane, a consolação das mulheres a caminho do Calvário e o perdão ao ladrão arrependido. Deus nos salvou pela humilde obediência do seu Filho. Queridos irmãos e irmãs, contemplando este Evangelho, gostaria de terminar apontando duas ideias sobre o discipulado. Uma primeira ideia que temos que fazer todo esforço para evitar e a outra temos que imitar. A primeira ideia é a atitude do discípulo, ou dos discípulos e do Pedro. Todos fugiram e abandonaram o Senhor. Todos fugiram e abandonaram o Senhor. O discípulo deve estar disposto a dar a vida para o Mestre e do seu Evangelho, pois somos discípulos na tristeza e na alegria. E cada ocasião é um momento para dar testemunho da nossa fé. Não podemos desistir da nossa fé diante das tempestades e desafios da vida. E a outra questão que nos coloca a narração: que mal fez este homem? Que mal fez ele? Por causa de nós, não fez nenhum mal. Por causa dos nossos pecados, o amor que tem para nós. E certamente é uma pergunta que cada um de nós deve pensar. Se Jesus morreu por mim, como viver hoje para agradá-lo? O que eu faço para que esta morte do Senhor tenha sentido na minha vida, na sociedade? Pois a segunda atitude é a atitude recomendável de uma mulher que trouxe um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Esta mulher deu tudo sem reserva, e este gesto mostra-nos o modo como devemos amar Jesus na nossa vida e viver a nossa identidade como cristãos. O amor que se encontra em serviço e procura o bem comum. Caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a acompanhar Jesus na sua paixão, morte e ressurreição, e a comprometemos-nos a viver este amor sem reserva em cada dia da nossa vida. Peçamos ao Senhor a esta coragem de nunca abandonarmos o Senhor, mas de viver o seu mandamento na fidelidade e na procura também de defender a Santa Igreja. Uma das pistas que nós queremos colocar hoje é: como acolhe Jesus, o Filho de Deus, na minha vida hoje? Semana Santa e da Paixão do Senhor. Domingo de Ramos. Início desses grandes mistérios. Viver na alegria e na paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passe bem, irmãos e irmãs, que o Senhor, que é bom para conosco, nos acompanhe. Feliz Semana Santa para todos. Vivamos na intensidade da oração, procurando agradar apenas o nosso Deus.